Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, e começar por agradecer a sua intervenção inicial, que já foi em si mesmo muito esclarecedora e que presumo que depois vá deixar com os serviços da Comissão para que depois possamos consultar com maior detalhe. Gostava de fazer 2 notas e depois 4 perguntas, até porque já foi muita coisa aqui falada e, portanto, vou tentar ser sintética. As 2 notas, a primeira é obviamente para fazer eco daquilo que todos os meus restantes colegas já fizeram, no sentido de reconhecer as centenas de iniciativas de apoio das Forças Armadas à população, às autoridades de saúde, às instituições de cariz social, reconhecer e, portanto, também agradecer e saudar todo o envolvimento das Forças Armadas no combate à pandemia. A segunda nota também para dizer que tivemos já aqui na Comissão de Saúde e nesta mesma Comissão de Acompanhamento de Covid a presença do Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, que deixou também muito claro qual é o seu papel e quais são as diretrizes e as ações de curto prazo que pretende cumprir na sua missão, na qual todos depositamos grandes esperanças de concluir a vacinação de 70% da população até ao final do verão, até meados de setembro. E, portanto, também dar essa nota de que foi também com muita clareza que ele nos transmitiu o que está a ser o seu trabalho e a sua empreitada nestes termos. 4 perguntas muito sintéticas. A primeira, para completar a informação que já nos prestou sobre os hospitais de campanha. Já percebemos e sabemos que houve várias participações pelo país na constituição, na montagem de hospitais de campanha. Eu gostava de saber em que contexto, em que moldes é que é tomada a decisão do seu desmantelamento. Qual é o fórum em que isso é decidido, se é o Ministério da Saúde que entende que já não precisando desses recursos dá nota de que eles devem ser, por assim dizer, desmantelados. Em relação ao Hospital das Forças Armadas e aos seus 2 polos, já deu as respostas para as perguntas que tinha. Em relação também ainda, e nesta mesma lógica de desconfinamento, que é o próximo passo que temos pela frente, ainda, mas embora sem uma data, gostava de lhe perguntar, reconhecendo que a capacidade de rastreio foi amplamente ampliada pela presença de militares, depois de se abrir a outros tipos de recursos humanos que não apenas os médicos de saúde pública, os profissionais de saúde pública. Sabemos, até aqui nesta comissão já foi dada essa nota, de que a grande resposta veio de facto dos militares. Eu pergunto-lhe até que ponto é que pode ser aumentada ainda esta capacidade e esta dotação, porque sabemos que para garantir um bom desconfinamento, para além de uma capacidade de testagem, vai ser preciso garantir os inquéritos epidemiológicos e a capacidade de conter eventuais novos contágios, até porque as variantes aqui continuam e, portanto, essa é uma das preocupações que temos. Qual é a capacidade de aumentar a dotação e a participação das Forças Armadas aqui? Depois, sobre a Reserva Estratégica Nacional, eu gostava de lhe perguntar se podia detalhar aqui um pouco mais o que é que tem sido o papel, presumo que de aprovisionamento e também logístico, mas gostava de perceber melhor qual tem sido o papel das Forças Armadas nesta dimensão. E, finalmente, um tema que ainda não foi muito falado aqui, mas que tem a ver também com a participação das Forças Armadas no processo de investigação, ou em alguns processos de investigação e desenvolvimento a par da academia e das empresas, e particularmente temos conhecimento de 2, um que tem a ver com um ventilador de baixo custo. Agora, enfim, o tema dos ventiladores tornou-se menos premente, mas sabemos que houve essa participação no desenvolvimento de um ventilador de baixo custo e, por outro lado, num processo de isolamento e descontaminação que permitiria a utilização de máscaras respiratórias, e também gostava que nos desse conta de qual foi a participação, qual foi o envolvimento das Forças Armadas e em que ponto estão estas 2 inovações. Muito obrigada e muito boa tarde. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Almirante para resposta. Dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Almirante. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, e começo já então por os contributos das Forças Armadas para os processos de investigação. Na primeira fase da pandemia e perante as dificuldades que havia, de facto, as Forças Armadas
começaram a realizar e a participar em parcerias com outras entidades no desenvolvimento de algumas capacidades, nomeadamente o ventilador de baixo custo, onde o protótipo inicial que foi construído pela Marinha não chegou depois a entrar em linha de produção, na medida em que o Ministério da Saúde obteve centenas de ventiladores para o país, e depois também outros órgãos de investigação e desenvolvimento nacionais produziram ventiladores, que até ofereceram alguns deles ao Hospital, ao Polo do Porto das Forças Armadas, e portanto o nosso contributo foi colocar os nossos especialistas e colocar também o Hospital das Forças Armadas à disposição dessas entidades para fazerem os testes de validação do funcionamento e das funcionalidades desses equipamentos. Relativamente à máscara, eu lembro-me bem, porque isso até foi uma iniciativa aqui do Estado-Maior-General, uma máscara de ventilação forçada que julgo que está neste momento em processo de certificação para ser aprovada. Nós também disponibilizámos o Hospital das Forças Armadas para fazer testes com essa empresa, que relativamente ao protótipo inicial que eu pude ver, está muito mais sofisticada e já está até no processo de certificação aqui nas entidades competentes a nível nacional. Sobre a Reserva Estratégica Nacional de Medicamentos, isso eu não consigo dar nenhuma explicação fundamentada à senhora deputada, dado que isso é uma responsabilidade do laboratório militar, e o laboratório não depende de mim, depende do chefe do Exército, e portanto são eles que têm essa responsabilidade por produzir medicamentos, por produzir o gel e por guardar a reserva estratégica. O que eu lhe posso referir é que logo no início da pandemia o Ministério da Saúde nos solicitou apoio logístico para acolher, armazenar e distribuir material que foi chegando a Portugal, e nós fizemos isso com a nossa capacidade logística das Forças Armadas, tudo centralizado e comandado e controlado a partir do Comando Conjunto para as Operações Militares, e depois executado pelos 3 ramos das Forças Armadas em função daquilo que é a proximidade, a sua implantação geográfica no território nacional. Sobre o desconfinamento e a possibilidade de aumentarmos ainda muito mais a possibilidade de rastreamento. Eu, como disse, logo quando nos foi solicitado o rastreamento, nós definimos internamente nas Forças Armadas um teto que não nos foi solicitado, mas definimos um patamar de 500 militares. E começámos a constituir equipes que depois as ARS, onde elas estão a operar, foram formando. A partir de determinada altura, dado o nível de rastreamentos que era preciso fazer, aumentámos para 800 militares. Temos neste momento 803 em 43 equipes. Ainda podemos aumentar mais. Assim, as administrações regionais de saúde nos solicitem e também tenham capacidade para formar essas pessoas, porque eles são formados depois por equipes das administrações regionais de saúde. Mas essa tarefa está a ser coordenada pelos senhores secretários de Estado em ligação direta com as administrações regionais de saúde das áreas que eles têm sob sua responsabilidade. Mas temos possibilidade de aumentar mais, se for necessário. E como lhe disse, aquilo que nós temos feito nas Forças Armadas é ir atribuindo recursos humanos em função daquilo que são as solicitações externas. E, portanto, vamos reduzindo alguma atividade que temos de formação, de treino, etc., para dirigir os recursos humanos para aquilo que é prioritário. Sobre aquilo que a senhora deputada chamou hospital de campanha. Na realidade, nós só temos um hospital de campanha, que é do Exército. Temos depois alguns módulos sanitários nos 3 ramos, que no fundo são tendas que depois com capacidades de prestar alguns cuidados de saúde. E o que nós fizemos, e sobretudo o Exército, foi, em função daquilo que eram as solicitações dos hospitais pelo país, quer no continente, quer nas regiões autónomas, foi disponibilizar esse tipo de tendas. O hospital de campanha do
do Exército, naquilo que é o seu módulo sanitário, na primeira fase da pandemia foi montado, e as tendas num parque de estacionamento do Polo de Lisboa, do Hospital das Forças Armadas. Nesta segunda fase, que nós tínhamos a indicação de que, e começávamos a ver que ia ter uma grande incidência aqui no Polo de Lisboa, e de maneira o que entendemos fazer, até pelas condições meteorológicas, foi tirar os recursos todos materiais das tendas e montá-los nas enfermarias e nos espaços que fomos transformando no hospital para apoiarem esta crise. Veja que nós mudámos 9 espaços do Hospital do Polo de Lisboa que transformámos em enfermaria. A maior de todas é o refeitório. O refeitório do HFAR foi transformado numa grande enfermaria. Terminar, Sr. Almirante? E, portanto, foi aí que teve o material do nosso módulo sanitário. Agora, como é que isto é desmontado? Em função daquilo que são as necessidades articuladas entre os seus secretários de Estado, as administrações regionais de saúde, os seus órgãos e a proteção civil em cada local onde temos espalhados os meios. Portanto, são esses órgãos locais que estão a acompanhar a evolução da crise, que vão libertando os meios à medida que são necessários. Mas lembro que temos meios empenhados desde fevereiro de 2020 e que estão ainda mobilizados nos diferentes hospitais do Serviço Nacional de Saúde.